Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que alegria estar falando aqui mais uma vez. Meu nome é Rogério de Jesus, sou seu irmão em Cristo e que Deus continue nos dando a oportunidade de falar da sua graça, do seu evangelho, esse evangelho que mudou a minha vida, mudou a sua vida e tem mudado a vida de milhares de pessoas. E eu estou certo de que vai mudar cada vez mais, porque esta é a vontade do Pai. Queridos, o tema é exatamente este. É um pequeno desabafo, vou fazer algumas críticas aqui. Creio que alguns vão gostar, outros não, mas eu espero em Deus que nós possamos nos ajustar, porque esse momento agora é um momento de ajustes. Deus precisa fazer alguns ajustes para que este movimento em graça possa ter relevância nesse país, ok? Eu dei o nome, ou seja, eu falei movimento em graça, e eu não criei esse nome, longe de mim tal coisa. Eu já ouvi alguém falando sobre isso também. Então estou fazendo uso desse termo, dessa expressão, movimento em graça. Esse movimento em graça não é movimento do irmão Geraldo, não é o movimento do irmão Elson de Jesus ou do irmão Messias, não é de fulano, não é meu, não é seu, não é de ninguém. Esse movimento é do Espírito. Em todas as épocas, Deus sempre se utilizou de homens que entenderam a graça de Deus, que entenderam o Evangelho, e hoje estamos vivendo a época em que muitas pessoas estão tendo o entendimento deste Evangelho. Qual é a diferença entre nós que estamos aqui e aqueles que vieram antes de nós e que em cada geração foram despertados por Deus para não somente entender a graça, mas pregar a verdadeira graça, a graça que liberta, a graça que transforma? Qual é a diferença nossa para esse povo? É que eles não tinham liberdade. Eles foram silenciados pela religião, pelo catolicismo romano e por muitas outras que saíram de dentro do catolicismo romano, ou seja, da igreja romana. Eram homens que foram mortos, foram perseguidos, foram exilados, porque além de entender a graça de Deus, eles pregavam a graça que contrariava o sistema religioso cristão, institucionalizado. Sempre foi assim e sempre vai existir homens daqui para frente e alguns deles serão perseguidos, talvez não mortos, porque hoje nós temos a liberdade que os que vieram antes de nós não tinham. Hoje nós temos as mídias sociais, nós temos o YouTube, nós temos tantas formas de falar da graça de Deus. O único problema é que tem muitas pessoas falando, só que não, eu tenho percebido assim uma certa divergência na fala, nos assuntos que são abordados. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas é triste quando a gente ouve pessoas que alcançaram um nível de entendimento da graça de Deus, do Evangelho, e começam a falar coisas que quem não tem ainda aquela maturidade fica estarrecido. E é claro que sempre vai existir aquele irmão, mas não pode ser assim. A pessoa tem que avançar no entendimento. Nem todo mundo vai avançar no entendimento. Até porque a cada um é dado segundo a medida da fé. Com cada um, Deus tem uma forma diferente de revelar a sua palavra, de revelar o seu evangelho, as boas novas, aquilo que mudou a nossa mente. Para cada um deles, Deus tem uma medida diferente. Agora, o básico do evangelho e da graça, todos devem falar. Veja o que Paulo, eu vou repetir isso aqui, a leitura, no mínimo 2 ou 3 vezes. Primeira carta de Paulo,
capítulo número 1, capítulo número 1, versículo número 10 diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aí vai dizer, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 5 coisinhas que ele fala aqui. Primeiro, que todos falem a mesma coisa. Será que todos os que dizem ser pregadores da graça estão falando a mesma coisa? Não. Não. Será que existem divisões entre estes homens que estão falando do Evangelho? Eu tenho visto, irmãos. Eu tenho visto pessoas que defendem um posicionamento do irmão fulano, outro grupo que defende o posicionamento e a interpretação do irmão ciclano, outro defende aquele, outro defende aquele outro, e ficam criando grupos. Eu já saí de uns 4, 5 grupos, porque eu cheguei à conclusão, eu vou falar logo a real aqui, e eu vou, antes de qualquer coisa, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, que está inscrito aqui. Eu agradeço a Deus demais por você ter se inscrevido no meu canal, por você ser um inscrito do meu canal, por você dar like, por você compartilhar. Eu agradeço de coração. Mas eu vou falar uma coisa para você. O intuito do meu canal, quando eu criei esse canal, eu não criei para falar do Evangelho da Graça para quem conhece a graça. Eu criei esse canal para falar do Evangelho da Graça para quem não conhece. É por isso que eu compartilho com os meus antigos colegas de ministério, pessoas que eu conheci anos atrás, colegas que me viram em suas denominações falando, pregando, enfim. É para essa gente que eu compartilho os meus vídeos. Para gente que às vezes eu mando a mensagem e ele me bloqueia. Mas depois de alguns dias ele me manda paz. Ô, meu irmão, paz do Senhor. Rapaz, eu me perdoe, eu te bloqueei, né? Falei o que não devia, mas eu estava assistindo aqui teu vídeo. Rapaz, nem é que tem sentido. Ou seja, o meu objetivo é esse. Eu não tenho a pretensão de ter um canal com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Não, eu não estou aqui para isso. A minha vida é tão corrida, eu quase nem gravo. Né? Eu tenho as minhas coisas, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa, eu venho aqui e falo. Mas eu não vivo em função disso. Entendeu? Eu não vivo em função disso. Mas o que eu vejo é uma disputa. Sabe? É uma coisa que está se tornando tão desagradável em nosso meio. Pessoas que poderiam se utilizar desta ferramenta para propagar a graça de Deus e não ficar se utilizando dessa ferramenta para apontar o irmão do canal fulano, o ciclano do canal tal. Gente, isso não é graça de Deus. Isso é qualquer coisa, menos o Evangelho, menos a graça. Sabe? E eu fico vendo alguns desafios que são feitos. É algo tão infantil, e aí a pessoa diz assim, não, nós estamos aqui combatendo o sistema religioso em graça. Meu amado, o sistema religioso em graça existe desde os anos 70, 1970 e pouco, quando José Luiz de Jesus Miranda começou a pregar as cartas de Paulo. O sistema já começou há muito tempo, você veio agora, nós chegamos agora aqui. Esse negócio, o sistema em graça, sempre vai existir, meu irmão, sempre vai existir. Sabe? Homens que entenderam, mas de forma equivocada se utilizam de partes daquilo que eles entenderam para poder incentivar as pessoas a dar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo outro. Entendeu? Isso sempre existiu e sempre vai existir. Eu vou perder meu tempo falando disso? Não, eu quero falar do Evangelho. Eu quero falar da graça de Deus para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou livre, não para fazer coisas desagradáveis, não para viver uma vida de libertinagem, não, porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Esse Espírito que gera em mim maturidade, esse Espírito que gera em mim uma consciência de que
eu sou filho de Deus e que estou aqui para cumprir um propósito de Deus para minha vida. É esse Espírito que me conduz. Ok, queridos? Nós não fomos chamados para nos degladiar, para falar de fulano, de beltrano. Isso aqui é simplesmente uma pequena crítica e eu espero que os irmãos entendam esse posicionamento. Se os irmãos quiserem dar like, beleza. Se não quiser, dê dislike. Eu não preciso disso. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar um negócio, porque tá ficando uma coisa tão chata. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Aproveitei, tá chegando aqui agora. Amados, a gente vê pessoas dizendo, do ano 70 para cá não é necessário reunir, não é necessário mais fazer reuniões, cultuar a Deus. Igreja não existe mais, a igreja só existiu só até o ano 70. Não se pode louvar, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. E eu fico ouvindo essas coisas e eu fico pensando, meu Deus, que bagunça é essa? Que papagaiada é essa? Porque, queridos, vejam só, a igreja de Cristo não é templo, e você sabe disso. Desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre gostou de estar junto, de viver em comunidade, de estar próximas umas das outras. Eu sei que muitas pessoas que entenderam a graça de Deus, não gostam disso, não querem se reunir. Ok. Mas outras pessoas, eu conheço muitas, que gostam disso. Eu gosto, não acho nada de errado. Eu não vejo nada no Evangelho que proíba isso. E Paulo não deixou nada escrito depois do ano 70 ou antes disso, proibindo a igreja a não se reunir ou coisa do tipo. Não há nada na Bíblia que diga que a igreja deixou de existir depois do ano 70. Não existe isso. Mas se existe um grupo de pessoas que gostam de se reunir para compartilhar suas experiências, para cantar sobre os méritos do ungido, sobre as grandezas de Deus, o que você tem a ver com isso? Deixa os irmãos se reunir, meu irmão. Ah, porque é outro sistema. Eu ia falar um negócio aqui, não vou nem perder meu tempo. Vai cuidar da sua vida, meu irmão. Vai cuidar da sua família. Deixa os irmãos se reunir. Deixa os irmãos fazerem os seus encontros. Amadurece, meu irmão. Entendeu? Amadurece. Cresça. Que você seja luz. Que você não seja um tropeço nesse movimento, porque o movimento da graça é o movimento do Espírito. As diferenças sempre vão existir. As opiniões contrárias sempre vão existir. Gente, o Evangelho não pode simplesmente gerar em mim o conhecimento, tem que gerar em mim amadurecimento, tem que gerar em mim uma capacidade de viver da melhor forma possível. Ok? O que eu estou vendo no meio desse movimento da graça são pessoas que alcançaram um nível de entendimento muito grande, mas se tornaram pessoas extremistas, sabe? Pessoas radicais, pessoas que acham defeito em tudo, pessoas que falam contra tudo e contra todos, sabe? Pelo amor de Deus, isso gera uma tristeza tão grande dentro de mim que você não tem noção. Você não tem noção. E infelizmente é o que temos. Eu espero em Deus que as próximas gerações consertem isso, porque nós estamos tendo a oportunidade hoje de influenciar positivamente o ambiente onde nós nos encontramos. Se nós perdermos a oportunidade, se nós começarmos a nos degladiar, se nós começarmos a viver com picuinhas, com essa conversinha, a gente vai perder o nosso tempo, vamos perder a oportunidade de influenciar positivamente essas pessoas e seremos vistos como extremistas. Olha lá, um grupo lá que diz pregar a graça, viver a graça, mas são pessoas desagradáveis, são pessoas terríveis, são pessoas amargas, são pessoas... Eu não quero... Na verdade,
para encerrar aqui esse vídeo, quando alguém me pergunta o que eu sou, você sabia que eu tenho até dificuldade de dizer quem eu sou? Porque eu vejo muitas pessoas se autodenominando pregadores da graça, sabe? Ministros da graça, mas vivem numa condição tão lamentável. E eu não quero me parecer com ninguém, nem quero fazer uso de nenhuma nomenclatura. A única coisa que eu digo para as pessoas é que eu sou filho de Deus. Olha, eu sou filho de Deus e acabou o papo. Eu não gosto de dar muitas... Eu não gosto de falar muito sobre mim para as pessoas. Não gosto. Porque eu percebo que são coisas que não trazem nenhum tipo de crescimento, não gera nenhum tipo de enlevo espiritual e que em nenhum momento essas coisas vão trazer edificação para os filhos de Deus. Então, meu irmão, vamos parar de picuinha, vamos parar de conversinha, vamos parar de coisa. Vamos olhar para o nosso Cristo, vamos olhar para o Evangelho, vamos aprender mais do Senhor, ok? Que Deus continue iluminando a sua mente, meu irmão, de uma forma toda especial, em nome de Jesus.